pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton Kramer e vou acompanhá-los aí nos principais comentários a respeito da jurisprudência do STJ no mês de agosto. Então, tudo que aconteceu de importante, que é indispensável para o seu conhecimento para os concursos da advocacia pública, a gente vai colocar aqui para vocês revisarem, estudarem e se atualizarem principalmente para essas provas aí que vocês estão esperando. Então, vamos lá. Primeira decisão que eu trago para vocês é no campo de direito tributário, que é parte da sua prova, né? Uma das principais matérias que você vai ter que estudar é direito tributário. E aqui um julgamento interessante do STJ a respeito do imposto de renda de pessoas físicas. Aqui uma grande discussão, até para aqueles que já estão estudando há algum tempo, é a respeito da dedução da base de cálculo do imposto de renda da previdência complementar ou previdência privada, né? Aquela previdência que você contrata nas instituições financeiras, alguns órgãos também instituições prestam esse tipo de serviço, e tem duas espécies de contribuição, que é a contribuição pela PGBL e a contribuição da Previdência da VGBL, né? O que vai diferenciar o que você vai reter, por exemplo, no imposto no começo ou depois, né? O que é a dúvida é se nesse rendimento que você vai ter, a isenção do imposto, que tem a isenção do imposto de renda, se aplica somente a PGBL ou a VGBL, né? Ou se aplica as duas. E olha o que o STJ entendeu. O fato de se pagar parte ou totalidade no imposto de renda de pessoa física sobre o rendimento do contribuinte ou sobre o resgate do plano, e o fato de ser um plano ser tecnicamente chamado de previdência PGBL e o outro de seguro VGBL, que o outro se equipara muito ao seguro, né, o plano de seguro, são irrelevantes para a aplicação da isenção prevista no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.603, que é a lei que regulamenta o imposto de renda, e também o decreto 3.000 de 99, que é o decreto que regulamenta também na esfera administrativa o imposto de renda. Para a aplicação da jurisprudência, é irrelevante tratar-se de plano de previdência privada, modelo PGBL ou VGBL. Isso porque são apenas duas espécies do mesmo gênero, planos de caráter previdenciário, que se diferenciam em razão do fato de se pagar parte do imposto de renda antes ou depois, né? Que é no resgate ou sobre o rendimento que está sendo feito ou pago pelo contribuinte. Então, nesse caso aí, pessoal, não importa, é irrelevante essa diferença PGBL ou VGBL. Para efeitos de isenção do imposto de renda, vai se aplicar as duas formas, tá? Porque as duas fazem parte do mesmo gênero, que é previdência privada, tá ok? Então isso aqui é muito importante para vocês, principalmente se vocês vão fazer concurso de procuradorias federais, como por exemplo a PGFN, tá? Então muito interessante isso aqui vocês deixarem atentos. Outro julgamento que eu trago para vocês é referente à recuperação judicial, né? Vocês veem que todo mês tem uma decisão do STJ a respeito de recuperação judicial. É um tema muito em voga na jurisprudência, então o que aumenta a sua probabilidade de cair em provas. Nesse caso aqui, a questão da habilitação de crédito fiscal, né? Olha o que o STJ julgou. O crédito fiscal não tributário não se submete aos efeitos do plano de recuperação judicial. Veja, aqui não confunda o crédito fiscal tributário com não tributário. O crédito fiscal pode ser tributário quando ele advém da cobrança de tributos, né? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, etc. Ele é não tributário quando ele é objeto da execução fiscal, mas não é oriundo de tributo. Então pode ser um preço público, pode ser uma condenação em contrato. Ele vai da mesma forma ser apurado no processo administrativo e escrito em dívida ativa. Aí ele é um crédito não tributário, com efeitos não tributários, tá? Mas tanto um quanto o outro, entendeu o STJ, que não estão sujeitos, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, tá? Então por quê? Porque a lei fala lá em execução fiscal, não diferenciando crédito tributário e não tributário. E os dois podem ser executados através do procedimento
de execução fiscal. Prosseguindo, nos termos do artigo 49, caput da Lei 11.101, que é a Lei de Falências, estão sujeitos à recuperação judicial do devedor todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sendo certo que a aferição da existência ou não do crédito deve levar em consideração a data da ocorrência do seu fato gerador, né, que vai ser a fonte da obrigação. Desse modo, se por um lado o artigo 187 do CTN estabelece que os créditos tributários não se sujeitam ao processo eu acho que faltou aqui, ó, né? O processo de segmento, eu acho que deveria ser de recuperação, né? Silenciando quanto àqueles de natureza não tributária. Por outro lado, verifica-se que o próprio diploma recuperacional e falimentar não estabeleceu distinção entre a natureza dos créditos que deram ensejo ao juizamento do executivo fiscal para afastá-los dos efeitos do processo de soerguimento. Acho que eu não sei se eu copiei errado, mas 2 vezes é demais, né? Deve ser prosseguimento, né? Eu acho que veio mais 2 vezes errado aqui, realmente é complicado, mas eu acho que é prosseguimento, né? Enfim, assim, em que pese a dicção aparentemente restritiva da norma do caput do artigo 187 do CTN, a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança de créditos da Fazenda Pública, incertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da própria Lei de Falências e da Lei 10.522, que regulamenta na Seara Federal, tributos federais, né? Autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante. Então aqui uma decisão bem interessante, pessoal. Isso aqui são questões que a CESP, né, a banca CESP, adora cobrar. Aquelas questões padrões CESP, colocando, ó, pouco importa se o débito é tributário ou não estão sujeitos à recuperação judicial. Né? Então eu vejo aqui com uma cara de questão objetiva. Então é muito importante vocês levarem isso para o conhecimento de vocês, seja o concurso federal, estadual ou municipal, mas isso aqui é atinente a qualquer um deles, né? É atinente à União, Estados, Distrito Federal ou municípios. Mas é uma decisão bem interessante que envolve muita prática do advogado público, por isso que possui aí uma tendência de cair nessas provas da advocacia pública, ok? Outra decisão interessante que eu separei para vocês, os informativos do STJ, é a questão da extensão da prerrogativa do defensor dativo. Não é o defensor público, mas é aquele defensor que atua como advogado dativo. Aqui diz que é admissível a extensão da prerrogativa conferida à defensoria pública de requerer a intimação pessoal da parte na hipótese do artigo 186, parágrafo 2º do CPC, ao defensor dativo nomeado em razão de convênio com a Ordem dos Advogados e com a própria Defensoria. O que é muito comum, pessoal? Vocês pegarem, por exemplo, pequenas cidades, não há um posto avançado da Defensoria Pública e também a OAB não pode atender, não dá vazão a esses atendimentos dos hipossuficientes. Aí, se tiver uma faculdade, pode ter até um escritório modelo. Mas mesmo assim, muitas vezes, o município não dá conta, né, de atender. E todos têm direito a essa assistência técnica por advogados. O que acontece? Muitas vezes é feito um convênio da Ordem dos Advogados com a Defensoria Pública. E ali é instituído, por exemplo, advogados dativos, né? Então é muito comum em todas as cidades terem advogados dativos. O que estava sendo requerido aqui é a equiparação para efeitos de intimação pessoal, que está previsto lá no artigo 186, que é uma prerrogativa da Defensoria Pública. E como os advogados dativos estavam fazendo as vezes do defensor público, poderia ser aplicado essa prerrogativa da intimação pessoal. E foi isso que o STJ entendeu, né? Dado que o defensor dativo, eu estou prosseguindo ali embaixo, né? Dado que o defensor dativo atua em locais que não há defensoria pública instalada, cumprindo o quase altruísta papel de garantir efetivo e amplo acesso à justiça àqueles mais necessitados, é correto afirmar que as mesmas dificuldades de comunicação e de obtenção de informações, dados e documentos experimentados pela Defensoria Pública e que justificam a criação do artigo 186, parágrafo 2º CPC 2015, são igualmente frequentes em relação ao defensor dativo.
E aqui, nesse caso, então, se permitiu a aplicação equiparada dessa prerrogativa da intimação pessoal ao advogado dativo. Então, veja, uma decisão aí bastante interessante, também inusitada, a respeito de prerrogativas da Defensoria. Outra decisão que eu trago para vocês, que também me chamou a atenção, é a respeito do compromisso de compra e venda de imóvel, né, e ação de reintegração de posse. Olha, isso aqui também é bem atinente a uma prova de processo civil ou a própria prova de direito civil, né, que muitos não gostam de estudar direito privado para concurso público, mas ele não deixa de ser importante, por isso que eu trago também essas decisões. Aqui diz que é possível o manejo de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento contratual do promitente comprador, sendo desnecessário o ajuizamento de ação para a resolução do contrato, né? Então, em outras palavras, após a necessária interpelação para constituição em mora, deve haver um período no qual o contrato não pode ser extinto e que o compromissário comprador tem possibilidade de purgar. Entretanto, não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa, porquanto, após o decurso do prazo em albis, isto é, sem purgação na mora, nada impede que o compromitente vendedor exerça o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídico extrajudicialmente. Então, nesse caso aqui, pessoal, é muito comum, por exemplo, um contrato de compra e venda, você tem lá um não pagamento, é possível ainda o comprador purgar a mora dentro dos conceitos legais, diretrizes legais, mas mesmo assim cabe ao promitário vendedor se valer dos seus instrumentos. Então, por exemplo, você pode promover essa resolução extrajudicial, mas também é possível que você possa fazer valer aí uma ação de reintegração de posse, ou seja, algo que você vendeu, não houve o pagamento e você retornar a posse para você. Então, uma decisão aí no campo de processo civil e direito civil, mas que também é importante para o seu concurso público, ok? Outra decisão que também me chamou a atenção envolve direito empresarial é a questão do descumprimento de regra estatutária, ou seja, ausência de prestação de contas. O locatário diz o seguinte: o locatário não possui legitimidade para ajuizar ação contra o condomínio no intuito de questionar o descumprimento de regra estatutária, a ausência de prestação de contas e administração do estabelecimento comercial. Vale notar que os locatários podem pedir contas ao locador, não diretamente ao condomínio, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 2º da Lei 8.245. Desse modo, se a má administração do condomínio tornou onerosa a relação contratual locatícia, cabe ao inquilino buscar providências frente ao proprietário do imóvel. Aqui uma decisão até, nesse ponto, lógica, porque você tem uma relação jurídica entre inquilino e locador, ou locador e locatário. Então, o locatário não tem uma relação com o condomínio. Mas, professor, o locatário paga o condomínio. Tudo bem, mas ele paga em nome do proprietário do imóvel. Ele não paga em nome próprio. Embora possa administrativamente ter esse nome, mas juridicamente você paga em nome do proprietário. Então, qualquer situação de má gestão, de prestação de contas, você tem que cobrar do proprietário, porque o proprietário faça essa intermediação. Você não pode cobrar diretamente do condomínio, porque tua relação é apenas locatícia, tá? Então, uma decisão até bastante lógica, mas interessante também para o nosso estudo. Outra decisão envolve processo civil, né? Questão de penhora de bem imóvel por termo nos autos. O que o STJ decidiu aqui? Diz que é imprescindível a intimação pessoal para fins de constituição do devedor, assistido pela Defensoria, como depositário fiel da penhora de bem imóvel realizado por termo nos autos. Dessa forma, há necessidade de intimação pessoal do devedor, assistido pela Defensoria Pública, para que seja constituído como depositário fiel do bem imóvel, penhorado por termo nos autos, seja em virtude do ato possuir conteúdo de direito material e demandar comportamento positivo da parte, seja em razão de o defensor público, na condição de defensor nomeado e não constituído pela parte, exercer munus público,
que impede o seu enquadramento no conceito de advogado, para fins do artigo 659, parágrafo 2º do CPC de 73, possuindo apenas, via de regra, poderes gerais para o foro. Então, nesse caso aqui também é uma decisão interessante, porque o CPC fala que é autorizada a intimação do advogado do devedor. Mas nesse caso aí, como é defensoria pública, ele está exercendo um munus público, ou seja, uma função pública, e não se enquadra dentro do conceito de advogado, né? Mas sim defensor público. Então ali a jurisprudência entendia que necessitaria da intimação pessoal do devedor, ok? Outra decisão interessante que eu separei para vocês, referente também ao processo civil, que é a respeito da nulidade de intimação do devedor por edital, no caso de não esgotados outros meios. Isso aqui também gera muita polêmica lá na execução fiscal, né? Para aqueles que me acompanham e fizeram comigo o curso de execução fiscal, que inclusive está disponível aí no site da aprovação PGE, vocês puderam notar que há várias formas de se obter a nulidade de uma execução fiscal, né? E uma delas é a falta de intimação ou falta de citação ou realização de forma incorreta, sem esgotar os outros meios e de repente você já pede uma citação por edital. Então isso também é uma grande probabilidade de gerar nulidades em processos executórios. Olha aqui como que o STJ julgou. Para o colegiado, a intimação por edital é medida excepcional, utilizada para casos em que o endereço do devedor é desconhecido. A terceira turma do STJ considerou nula a intimação por edital utilizada por um banco após 3 tentativas frustradas de intimar a devedora fiduciante por meio de oficial de justiça. Para o colegiado, a intimação por edital é medida excepcional, utilizada nos casos em que o endereço do devedor é desconhecido. Entretanto, no caso dos autos, a turma entendeu que o credor não comprovou antes do edital que havia esgotado todos os meios para a localização da devedora. No caso, a ministra verificou que o Tribunal de Origem entendeu que não foram esgotados os meios para se efetivar a intimação pessoal da devedora, já que a intimação poderia ter sido feita por hora certa ou ainda por meio de correspondência postal com aviso de recebimento. Veja, aqui a única coisa que difere da execução fiscal é que lá basta o AR e o oficial de justiça para você já partir para o edital. Aqui na execução civil ainda você tem a hora certa. Então, o oficial de justiça vai em horas alternadas 3 vezes para tentar essa intimação pessoal. Caso não consiga, você tem o AR e, por último, o oficial de justiça. Aí você pode partir para o edital. Mas é importante seguir essas fases sob pena de gerar nulidade no ato citatório e intimatório. Então, você precisa ter esse encadeamento de atos a fim de obedecer o formalismo processual, ok? Outra decisão aqui que chama atenção é a respeito do IOF, né? A incidência do IOF. Então, para aqueles que estão estudando tributos federais, é muito importante essa decisão. O STJ, mais especificamente a primeira turma, considerou ilegal a cobrança da alíquota de 0,38% de IOF sobre os chamados adiantamentos sobre contratos de câmbio. O recurso teve origem em ação na qual uma empresa requereu o afastamento da exigência trazida pelo referido decreto, que alterou outro decreto, que é o 6.306, para estabelecer em seu artigo 8º, parágrafo 5º, a alíquota de 0,38% sobre operações IACC. O relator do STJ, ministro Gurgel de Faria, afirmou que, embora a Lei 8.894 estabeleça em 25% a alíquota máxima do IOF sobre operações de câmbio, atualmente, por força do artigo 15b do Decreto 6.306, a alíquota nessas operações é de 0,38%. Porém, nas operações de câmbio relativas ao ingresso de receitas de exportação, a alíquota é zero, conforme inciso 1 desse dispositivo. Em se tratando de operação de câmbio vinculada a exportações, o ministro observou que sempre se aplicou a alíquota zero, seguindo a orientação constitucional de que não se exportam tributos, né? De modo que não se pode admitir a pretensão da Fazenda Nacional de cobrar o imposto sobre crédito no momento da formalização do adiantamento. Então aqui uma decisão também bastante interessante trazida pela jurisprudência do STJ, essa aqui em específico eu tirei das
dos canais de notícias, não do informativo. Mas resolvi colocar aqui para complementar o seu estudo, porque de repente você vai fazer a prova da PFN ou vai estudar tributos federais como complemento dos tributos estaduais e municipais, fica aí a nossa dica de estudos. Ok, pessoal? Ficamos por aqui, espero ter ajudado, né, sendo útil aí no seu estudo, e voltamos o mês que vem com mais novidades do STJ. Bons estudos e até a próxima!